Bom dia, Brasil e brasileiro. Que a paz do Senhor Jesus seja com o nosso país, com as nossas autoridades, com todas as famílias, os trabalhadores, os empresários. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, que é o que nós estamos precisando é de paz. Assim como o Senhor me enviou e eu também vos envio. Recebei a paz. Recebei o Espírito Santo. Que pelo Espírito Santo sejamos todos renovados. Pelo o Espírito e o poder do Senhor Jesus, e restaurado na saúde, no amor, na família, ao anoitecer, e restabelecido no entendimento e na ordem e na justiça do Senhor. Porque o que o nosso país está precisando é de paz, e muita paz mesmo. E esse é o motivo de eu estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Tudo que eu disser daqui para frente será para o bem da humanidade, pelo bem da nação, pelo bem do país, pelo bem das nossas autoridades, pelo bem das famílias, dos trabalhadores, dos empresários. Eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui pelo bem do nosso país e de toda a nação. Se és tu dos nossos, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Ou dos nossos adversários. Se for adversário, pelo nome e o poder do Senhor Jesus, eu ordeno que bata em retirada, que caia por terra, cachoeira, mata virgem. Porque qualquer homem que rebelar contra as minhas ordens e não obedecer às minhas palavras, em tudo quanto eu ordenar, será morto. Porque Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, quem sois? O que queres que eu faça? Que eu ajude? Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, porque ser pastor de uma casa, de um homem, é melhor do que ser pastor de uma tribo, de uma família, de uma nação. Porque aquele que não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro que todo pecado e blasfêmia aos homens serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém me conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, Brasil, como todos sabem, Deus me abençoou em um ministério que eu exerço na internet já há uns 5 anos, 4 a 5 anos, que eu entrei na internet com esse ministério. Deus é amor e justiça. Política é entendimento com prosperidade. Política sem prosperidade é corrupção. E é por uma política com prosperidade que eu pedi a Deus que me abençoasse para estar aqui. Porque muita gente fala e pensa que política não se mistura com religião. Sim, não se mistura com religião, mas a política vem de Deus, porque Deus não ama religião. Deus não ama religião. Deus ama o coração. E tudo que é do coração vem para a prosperidade, para o crescimento, para o desenvolvimento. Tudo que vem do coração é constituído do amor, do entendimento, da sabedoria. Agora, o que vem de religião é doutrina. Isso é doutrina. Aonde nós somos doutrinados a seguir partido, a seguir religião, a seguir o que o homem fala. Não, mas a política verdadeira, com prosperidade, é aquela onde nós temos sabedoria para entender que tudo que nós temos e que nós somos e que entra dentro da nossa casa e do que nós vive, dependemos da política, que são as autoridades instituídas por Deus. Porque toda autoridade são instituídas por Deus e instruída pelo Espírito Santo e consagrada pela nação através do voto. Porque quando nós votamos e que coloca ela no poder, nós consagrou ela e assim Deus abençoou ela. Aí ela passa a ser uma autoridade constituída por Deus. Mas só que, infelizmente, pela falta de entendimento e de conhecimento, nós moramos num país onde Deus está acima de tudo e todos. Abaixo de Deus, o nosso país e a nação, que sofre muito pela falta de entendimento. Então eu pedi a Deus que me desse um pouquinho de entendimento no que é política, no que é a palavra de Deus. E Deus assim tem me abençoado. Por Ele ter me abençoado, aqui estou eu. Eu não estou aqui por minha conta, eu não estou aqui por mandado de homem nenhum. Não, eu estou aqui como enviado de Deus. Porque Deus não ia me abençoar para estar aqui. E como Ele me abençoou, aqui estou eu. Então, o que nós devemos entender é o seguinte, que o nosso país é um país de cristão, um país onde nós pregamos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus.
e sabemos quem é Deus. Mas nós não conhecemos o poder de Deus. A verdade é essa, nós não conhecemos o poder de Deus, porque a palavra de Deus fala que o homem perde muito por não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e muito mais por não conhecer o poder de Deus. Essa é a verdade. E nós não conhecemos o poder de Deus. Vamos entender por quê? Porque Deus instituiu, vou falar do começo, Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador tanto em obra como em palavra. E esse mesmo Deus instituiu o homem autoridade. Para quê? Para atender a necessidade da nação. A autoridade, ela veio para atender a necessidade da nação. A autoridade, ela não veio para ser atendida ou servida. Ela veio para servir. Ela veio para servir. Porque aqui está a palavra de Deus que diz, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e assim capacitar o seu subordinado. Porque são eles responsáveis pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade do trabalhador. São eles responsáveis pela saúde e a educação da nação. Mas só que, infelizmente, no nosso país, acontece tudo ao contrário. Está tudo ao contrário do que diz a palavra de Deus. Por quê? Vamos entender por quê. Porque nós moramos num país de cristão, onde nós pregamos a palavra de Deus, ouvimos a Deus e sabemos quem é Deus. Mas o nosso país é administrado por fariseu. Quem são os fariseus? São os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, que estão assentados na cadeira, vendo a nação passar necessidade, vendo a nação perecendo e colocando mais peso em cima da nação. Qual que é o peso? O imposto. O imposto que nós pagamos. E além de nós pagar o imposto, eles ainda estão tirando o emprego, que é a dignidade do trabalhador. Como é que nós vamos viver num país onde Deus diz, onde a palavra de Deus diz, que nós temos que morar numa terra que mana leite e mel, viver e comer o melhor desta terra? Mas pela falta de entendimento e de conhecimento das nossas autoridades, tudo isso está faltando, porque nós moramos num país muito rico, um país que oferece todas iguarias, um país onde tem condição de atender as necessidades do mundo em tudo que precisar. O mundo, tudo que o mundo precisar, o nosso país oferece, desde a água até o alimento. O nosso país tem tudo que o mundo precisa. E o nosso país é um país muito rico. Mas, infelizmente, por ter uma política mal interpretada, mal conduzida, o nosso país é o país que mais paga despesa interna. E é o país que menos arrecada, com toda a riqueza, é o país que menos arrecada.
tem uma despesa imensa interna com a estabilidade. Como é que pode uma nação... Veja bem, o nosso país tem 200 e tantos milhões de brasileiros que vivem aqui. E tem 100 e tantos milhões de brasileiros que vivem na linha da pobreza. E tem mais de 20 milhões desempregados. E tem quantos milhões encarcerados no fundo de uma cela fria, que estão lá pela falta de justiça, pela falta de oportunidade, até mesmo pela necessidade. Às vezes, pela necessidade, cometeu um delito e lá está. E lá está pagando por um litro de coca, lá está pagando por uma sacolinha de miojo, lá está pagando não sei por quê, mas está lá sofrendo. Por causa disso, é que a nossa política está fraca. Nós temos uma política bonita num país rico. Por quê? Porque é uma política onde tem o cristianismo e tem a democracia. Mas, infelizmente, nós é que escolhemos os mal políticos, porque lá tem político que está lá, ficou velho na política, ficou rico na política, tem de tudo, tem do bom e do melhor, e não fez nada para o país, e não faz nada para o país. Veja que nós elegemos um presidente que quer fazer para o país, quer ajudar o país, mas pela falta de entendimento e de conhecimento dos nossos políticos, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, querem derrubar o presidente. Para quê? Para viver na iniquidade. O que é iniquidade? É corrupção. Essa bagunça que até antes do presidente entrar vivia. Quem é que sabia o que era certo e o que é errado? E assim eles querem derrubar o presidente, como se eles tivessem poder. Não tem. Não tem, eles não têm esse poder. Sabe por quê? Porque porta que Deus fecha, porta que Deus fecha, o homem não tem poder para abrir. E portas que Deus abre, o homem não pode fechar. O homem não pode fechar. E eles estão fechando as portas deles. Eles estão fechando as portas deles. Sabe por que eles estão fechando as portas deles? Porque eles não comprou aquela cadeira onde eles estão sentados. Não, eles não comprou. Eles foram eleitos pelo povo. E aí vem a eleição aí. Esse mesmo povo que colocou eles lá vai tirar de novo. Porque agora o povo não está bobo mais não. Mesmo porque, se o povo colocar eles lá de novo, misericórdia. Nós não vamos ter a misericórdia de Deus se o povo fizer isso, sabendo com tudo que eles estão fazendo com o nosso país, com a própria nação. A nação tem que entender, que quando nós colocamos um parlamentar lá no poder, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, um senador, não interessa. Qualquer um que entrar lá, ele tem tudo garantido pela Constituição Federal. Ele tem desde a necessidade ao bem-estar. E ele tem a garantia de vida pelas leis. Ele tem a garantia de vida pelas leis. Aí ele tem plano de saúde, ele tem casa para morar, ele tem vale alimentação, ele tem auxílio paletó, ele tem auxílio gravata, ele tem engraxate para engraxar o sapato dele, ele tem tudo.
E nós não tem nada, nós não tem nada. O que nós tem é que pagar as contas deles, através do imposto. É o que nós tem, é pagar as contas deles através do nosso imposto. Então, por isso que nós temos que mudar o entendimento da política. Nós temos que entender que esses parlamentares são responsáveis pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, pela infraestrutura do nosso país, pelo crescimento da família, a dignidade do trabalhador, a saúde da nação, o bem-estar da família. Eles são responsáveis. Então, assim como Deus dá o livre-arbítrio, que é uma das coisas que nós temos que tirar isso da nossa mente, que o livre-arbítrio é condenado pela Bíblia. Tudo que é feito pelo livre-arbítrio só traz consequência ruim, só traz problema para a nossa vida. Quando não traz para a nossa vida, traz para a família. Quando não traz para a família, traz para o país, traz para a prefeitura, traz, não sei, mas o livre-arbítrio, pelo amor de Deus, tira isso da mente. O livre-arbítrio é condenado aqui na Bíblia. Eu mostro para qualquer um que o livre-arbítrio é condenado. O livre-arbítrio e aquela palavra, eu faço o que eu quiser da minha vida, pelo amor de Deus, não faz isso não. Faz isso não, que você está estragando a sua vida, você está colocando a sua vida em risco. E o que é pior de tudo, você não vai ter o consolo de Deus, porque a palavra é clara, a palavra é clara. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então você vai ceifar sozinho e não vai ter ninguém para te ajudar. Não faz isso mais não, faz isso mais não. Então, igual eu estava falando, a Bíblia dá o livre-arbítrio, o direito de escolher. A Bíblia dá o direito de escolher em quem você vai votar, em quem você vai colocar lá na prefeitura para cuidar da educação do seu filho, para cuidar da saúde da família, para cuidar do trabalho e da dignidade do trabalhador, para cuidar da segurança da sua cidade, da sua rua, do seu trabalho, de tudo isso. Aquele parlamentar que você colocar lá é para isso, é para isso. Então nós temos que entender isso. E os deputados é para quê? Para votar projeto para o país, para a nação. E lá em Brasília é o que acontece diferente. Eles votam contra o país e a nação. Eles votam contra. Isso é coisa que nós temos que entender. Será que dá para nós viver com esses mesmos deputados? Com esses mesmos senadores? Será que nós vamos ter que fazer isso de novo? Chegar no dia da eleição e votar nos mesmos que estão contra o país, contra a nação, contra as famílias, contra os trabalhadores, contra tudo? Será que nós vamos ter que votar nos mesmos governadores? Não, gente. É isso que nós temos que mudar o entendimento. Porque eles são responsáveis pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, pelas nossas condições de vida, pelo desenvolvimento da nação, o crescimento das famílias, a dignidade dos trabalhadores. Eles são responsáveis. Nós temos que ter isso em mente, que eles são responsáveis. Se você falar assim para mim, eu não preciso de governador, eu não preciso de prefeito, eu não preciso de deputado, eu não preciso de presidente da república, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Então vamos entender. Se eu falar que eu não preciso, eu vou abrir o entendimento de todos. Será que eu ou você, qualquer um, tem condição de manter a vida em tudo que nós precisamos? Rua asfaltada, casa para morar, rua asfaltada, água encanada, luz da CEMIG,
posto de saúde dentro da nossa casa, médico particular dentro da nossa casa, professor dentro da nossa casa, polícia dentro da nossa casa para fazer segurança, e mais o quê? Empregada doméstica para poder ir no mercado e buscar as coisas. Ou seja, nós temos que plantar, né? Nós temos que plantar, nós temos que colher, para nós não depender mais de autoridade. É isso que nós temos que entender, gente. Nós precisamos deles para tudo, para tudo. Assim como nós precisamos de Deus, nós precisamos deles. Nós precisamos do trabalho deles. Nós precisamos do bom entendimento deles, da capacitação. Nós precisamos deles para tudo. Por isso é que eu estou aqui. Porque foi através da Bíblia que eu pude entender o que é prosperidade, o que é política, o que é a palavra de Deus. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de Deus, porque Deus é um espírito vivo, um espírito que renova, que restaura e que restabelece. E Deus é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O Senhor do céu e da terra. E que não habita em santuário feito por mão humana, não é servido por mão humana, como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa de nós, não, gente. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Mais do que tudo nessa vida. Mais do que tudo nessa vida. Vamos entender por quê? Porque ele é o ar que nós respiramos. Ele é a água que refrigera e que renova. Ele é o pão que alimenta e que fortalece. Ele é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele é a própria vida. Ele é a fonte de água viva, aonde nós podemos renovar todos os dias, na palavra dele, nos conselhos dele, no espírito dele, na justiça dele. Porque que vida nós poderíamos ter nesse mundo, principalmente no nosso país, se não fosse a justiça de Deus? É pela justiça de Deus é que nós temos que viver, gente. Mas só que aqui no nosso país está acontecendo o contrário. Nós estamos vivendo pela justiça de Barrabás. Vamos entender a palavra? Jesus perdoou Barrabás na cruz. Jesus perdoou ele na cruz. Porque Jesus foi justo com ele. Pelo amor que Jesus tem por nós, pela vida, pela humanidade, ele perdoou o ladrão Barrabás. Só que aqui no nosso país está acontecendo diferente. O nosso país é administrado por fariseu e a justiça é feita por Barrabás. A justiça está condenando a Jesus. Se liga na palavra, gente. Se liga na palavra. Jesus está sendo condenado por Barrabás, sendo que Jesus é que pregou, que perdoou Barrabás. E aqui no Brasil, Jesus está sendo condenado por fariseu, escriba e Barrabás. Deu para entender o que eu disse? Eu fui claro na palavra. Porque, veja bem, nós estamos morando num país onde não tem justiça, onde não tem autoridade. Veja por que não tem autoridade. Nós elegemos um presidente que tem, com sinceridade, ele tem
o coração puro, ele tem as mãos limpas. Ele é um homem que tem conhecimento das dificuldades do país e que quer atender a necessidade da nação. Ele quer fazer tudo aquilo que agrada a Deus e que seja aprovado pelo mundo, pelas nações. Ele é tão bem aprovado pelo mundo e pelas nações que olha o exemplo quando ele vai lá fora, em outros países. Como é que fica o mundo em volta dele. Olha a hora que ele sai aqui no nosso país, que ele chega em qualquer estado. Ele chega no estado dos inimigos dele. Enquanto ele é aplaudido, enquanto ele é bem recebido, enquanto ele é bem cuidado pelos que recebem ele, os inimigos dele têm que esconder, porque se aparecer, sabe o que acontece, né? Então, é isso, gente. Isso é que é agradar a Deus. É isso que é agradar a Deus. Ele quer agradar a Deus, mas só que os Barrabás e os fariseus e os escribas não deixam. Não deixam. Estão condenando a Jesus. Eles estão brincando com quem eles não deveriam. Eles estão desafiando a Deus e afrontando a Deus. Sabe de que forma que está afrontando a Deus? Eles estão afrontando a Deus em fazer o que estão fazendo com o presidente. E desafiando a Deus, achando que vão voltar à corrupção. Não vai. Não vai voltar à corrupção, porque essa porta que fechou foi Deus. Esse presidente que está aí, ele foi pedido em oração a Deus. Um homem de mãos limpas, de coração puro, que tivesse conhecimento nas dificuldades do país e que atendesse à necessidade da nação. Aí está o homem, aí está o presidente. Só cabe nós entender e apoiar ele. Porque Deus tem abençoado muito nós, abençoado o nosso país. Observa que por todas as dificuldades que o nosso país está passando, por tudo que está acontecendo no nosso país, por essa falta de apoio na política, por essa falta de apoio na justiça, porque lei tem, o nosso país tem muita lei. Mas só que as leis é para proteger os Barrabás e os fariseus. Não é para poder dar condição de vida à nação, às famílias, os trabalhadores, os empresários. As leis veio para dar condição. Só que as leis estão protegendo eles e tirando a condição de vida das famílias, dos trabalhadores, dos empresários. E assim a nação está perecendo, está sofrendo pela falta de entendimento. Isso é política de corrupção. Essa é a verdadeira política corrupta. Porque a política com prosperidade, a política com prosperidade, teria que ter o apoio da justiça, amparado pelas leis, e o apoio dos parlamentares em votação de projeto para desenvolver o país, para dar condição de vida à nação. E os governadores e os prefeitos fazer a parte deles, que é investir na agricultura, na educação, na saúde, na segurança. Investir no país. Isso é trabalho de governador e de prefeito. O presidente, ele é o distribuidor. Ele é o distribuidor. É ele que faz a distribuição de renda do país aos estados e municípios. É ele que promove a paz aos governadores e prefeitos. De que jeito? Com dinheiro. Com dinheiro. É ele que desenvolve o país e dá condição de vida às famílias,
e dignidade aos trabalhadores, com o dinheiro que ele manda para os governadores, para os prefeitos, para investir nas empresas, investir na educação, investir na agricultura, investir na saúde. Isso, é isso mesmo. Só que a nação, pela falta de entendimento e de conhecimento, fica sofrendo, fica perecendo, com esperança naquele que ainda está lá atrás, que está lá para entrar, que está lá por vir. Sabe lá se Deus vai abençoar ele? Será que Deus vai abençoar ele se ele já esteve no poder e não fez nada? Tudo que ele fez no poder é o que o país está sofrendo hoje. É as consequências do que ele fez, é o nosso sofrimento de hoje. Não é esse presidente que está aí que é o culpado do que nós está passando, não. Não. Igual eu vejo aí muita gente culpando ele, chamando ele de genocida, chamando ele de não sei de quê. Não faz isso não, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque ele não é culpado de nada, não. Quando ele entrou, tudo já estava. Até essa doença já estava programada. Já estava lá em não sei para onde. Ela não tinha chegado aqui, mas já estava. Já estava nos planos. Não sei de quem, mas já estava. E ele não é culpado da crise que o país está sofrendo, não. Ele entrou para consertar. Então vamos entender isso. E ele veio para consertar. Se nós queremos que ele conserte, nós temos que apoiar ele. Nós temos que ajudar ele. Nós não podemos ir contra ele, não. Porque se nós for contra ele, nós estamos indo contra o nosso país, contra o futuro dos nossos filhos, contra o futuro das próximas gerações, contra o nosso futuro mesmo. O nosso futuro mesmo. Porque vamos imaginar por quê? Por que que nós estamos indo contra o nosso futuro mesmo? Porque nós moramos num país rico, mas é um país que deve mais do que o que arrecada. A despesa interna do país é muito grande, sem contar a dívida com o FMI, Fundo Monetário de Investimento. O nosso país arrecada muito pouco. Por quê? Porque não tem justiça. Tem as leis, mas não tem justiça. Tem o presidente que quer pôr autoridade no país, mas é tirada a autoridade dele, então o país está sem autoridade. O país está sem autoridade. Como é que o presidente pode fazer se a autoridade dele é tirada? Ele vai lá, coloca um projeto, eles derrubam. Ele coloca uma PEC, eles derrubam. Tudo que ele vai fazer, eles derrubam. Existe possibilidade do país crescer desse jeito? Existe possibilidade do país melhorar desse jeito? Não. Só tem uma solução no nosso país para que o nosso presidente venha desenvolver esse país, para que o nosso presidente venha crescer esse país. Sabe de que forma? Montar um projeto de desenvolvimento com três pastas, três pastas, uma de justiça, uma de reforma administrativa e fiscal e outra de reforma de investimento, desenvolvimento do país. Uma pasta só para desenvolvimento, que venha fazer investimento
no país, nos estados, nos municípios, nas prefeituras, dar condição à nação de trabalho e acabar com a estabilidade, com o dinheiro que gasta com estabilidade, com essas coisas supérfluas, dá para poder, manter essa nação que está na linha da miséria. Porque do jeito que nós lá vai aí, não há presidente que ponha esse país para frente. Não há. Não. Nós temos que mudar o nosso entendimento. Nós temos que entender que para o presidente mudar a política desse país, para ele fazer com que esse país venha desenvolver e crescer, precisa montar um projeto de desenvolvimento. Esse projeto está a justiça, a reforma administrativa e fiscal e a pasta do desenvolvimento. Aí essa pasta do desenvolvimento vai investir na educação, na saúde, na agricultura, na infraestrutura, na ferrovia, vai investir no país inteiro. Só que essa pasta, esses 3 projetos, teria que ser votado esse ano. Porque se não votar esse ano, não montar esse projeto esse ano, aí vai vir as eleições. Vai passar as eleições e nós vamos continuar pior. Sabe por quê? Porque o país não está produzindo conforme tem capacidade de produzir. O país não tem desenvolvimento conforme deveria desenvolver por causa da política. Olha o que a Bíblia diz, está aqui na Bíblia. Que é importante que haja partido, mas que não façamos nada por partidarismo ou por vanglória, mas sim por humildade, por amor ao próximo, à família, ao trabalho. Que tudo seja para glorificar a Deus. Só que quem está sendo glorificado no lugar de Deus é os fariseus, os escribas e os Barrabás. Porque tudo que eles fazem é obedecido. É esse que está sendo glorificado. E Deus está sendo esquecido na nossa vida, no nosso país. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada de coração. Se nós for olhar para isso, quem tem prazer no nosso país? São os fariseus, os Barrabás e os escribas. Eles é que têm prazer em tudo. No que vive, no que faz, no que come, no que veste. O prazer é todo deles. Será que é isso que Deus está dando a eles e não está dando a nós? Não, gente. Nós é que não estamos tendo sabedoria para entender a palavra de Deus. A falta de sabedoria entre nós é muito grande para entender a palavra de Deus. Porque só eles têm o prazer de massacrar, de fazer o que eles fazem. Por quê? Porque eles têm a Constituição ao seu favor e as leis para proteger eles. Enquanto as leis e a Constituição veio e foi feita para atender a necessidade dos necessitados, dos inocentes, das viúvas, dos encarcerados, dos enfermos, dos médicos. E isso não está acontecendo.
Porque olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou abrir o entendimento de todos no que diz a palavra de Deus. Que as leis foram constituídas de justiça, misericórdia e fé. Justiça, misericórdia e fé. Justiça nós não temos. Misericórdia de nós, eles não têm. E fé, muito menos. Se perguntar um deles o que é fé no coração deles, eles não sabem. Eles não sabem. Então, tá claro, para quem quiser entender, as leis são constituídas de justiça, misericórdia e fé. Eles não têm, nós não temos justiça e eles não têm misericórdia de nós e não têm fé. Pela falta de entendimento e de conhecimento, e principalmente pela falta de fé, eles estão anulando as promessas de Deus na nossa vida. Porque só Deus tem promessa na nossa vida. E eles estão anulando a promessa de Deus na nossa vida, no nosso país e em toda essa nação. Tirando a estabilidade da família, dos trabalhadores, dos empresários. Desestabilizando o país. Sem misericórdia. Deixando de ser um país próspero e abençoado por Deus. Para viver de quê? Na iniquidade, que é a corrupção. Para viver nessa maldição dessa corrupção, acabando com as famílias, acabando com a vida dos trabalhadores, das famílias, dos empresários. Porque se nós olhar bem, os empresários é o esteio do país. Porque são eles que dão emprego. São eles que oferecem emprego e condição de vida para a nação. Porque tudo que nós temos vem deles. Tudo que nós somos vem deles. O nosso trabalho, o nosso alimento, a nossa casa que nós moramos, a cama que nós dormimos, tudo vem deles. Agora, os governadores, os prefeitos, os deputados, senadores, teriam que votar projeto que favorece eles, que dê eles condição de sustentar o país. Só que eles não têm essa sustentabilidade. Eles têm que sacrificar. Os empresários do nosso país vivem no sacrifício, trabalham no sacrifício. E não é assim, e não é assim. Eles teriam que ter benefício, eles teriam que ter ajuda, para que eles possam investir mais nos trabalhadores, dar melhores condições de trabalho aos trabalhadores, para que eles possam abrir mais portas de emprego. Porque quando os governadores, o prefeito, os senadores, os deputados votam um projeto contra o país, está votando contra os empresários. E votando contra os empresários está fechando porta. E quando fecha a porta, não fecha só do empresário, não. Fecha do trabalhador, fecha a porta de uma família que precisa de alimentação. Fecha a escola, a educação, fecha o hospital, fecha tudo, porque falta verba para poder manter as escolas, os hospitais, as empresas, a infraestrutura. Fechou porta, cortou. Tudo que fecha, acabou. E não é isso. E não é isso que Deus quer. Deus quer que todas as portas se mantenham abertas para atender e receber os necessitados. Quem são os necessitados? Somos nós, que necessita de trabalhar, que necessita de ir no hospital, que necessita de segurança, que necessita
de uma casa para morar, de uma rua asfaltada, de uma água encanada dentro de casa, de uma rede de esgoto, de uma luz da CEMIG, um atendimento médico. Tudo isso é necessitado. Por isso que as portas têm que se manter abertas. E eles estão fechando, fechando. E aí? Qual país que vai crescer desse jeito? Mesmo que o presidente busque, faça de tudo. Fica difícil, fica difícil. Agora, se nós mudar o nosso entendimento, e falar, vamos ter atitude, vamos montar um projeto de desenvolvimento para o nosso país, com 3 pastas: justiça, a reforma administrativa e fiscal e a pasta do desenvolvimento. Vamos montar. O que nós precisamos? Primeiro lugar que nós precisamos, de homens que tenham coragem de montar a pasta. Deputado, senador, jurista de lei, homens, juiz, advogado, são homens de peito, homens que tenham coragem de montar esse projeto. Vão montar o projeto e põe em votação. Votou, põe no desenvolvimento, põe em prática. Acabou. Em menos de um ano, tudo isso acaba. Aí nós mudamos o nosso entendimento, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos o nosso país, nós mudamos a condição de vida da nossa família. Nós acabamos com essa miséria, porque nós vivemos na miséria. E nós precisamos mudar isso. Se nós não mudar esse entendimento, como é que nós vamos viver? Num país que tem 200 e tantos milhões de brasileiros, mais de 100 milhões na linha da pobreza e da miséria, mais de 20 milhões de desempregados, não sei quantos milhões de encarcerado. E quantos milhões tem que vive do Bolsa Família? Aí, se nós não montar um projeto para desenvolver esse país, esse Bolsa Família também vai acabar. Vai acabar. Por quê? Porque o país não produz, gente. O país não está produzindo. O país não está produzindo, o país tem pouco investidor lá de fora para aqui, tem pouco. Mesmo que o presidente queira trazer muito investidor para o nosso país, mas o investidor vai ver a qualidade da justiça que nós temos, a qualidade da política que nós temos. É isso que eles vão olhar. Será que um investidor que tem com que investir e que pensa em renda, em retorno, vai querer investir num país que não tem qualidade de política e não tem autoridade de justiça? Não vai. É isso que nós temos que entender, tem que abrir o entendimento, tem que conversar, tem que falar mesmo. Nós temos que falar. Não vai. Porque o nosso país precisa chamar a atenção do mundo para que venha investidor para o nosso país. Porque o nosso país, se tem condição de oferecer tudo que o mundo precisa, nós precisamos se organizar. Em primeiro lugar, na justiça. Em segundo lugar, na política. Em terceiro lugar, investir na ciência e na tecnologia,
Porque não adianta nós querer investir no país se não tem ciência e tecnologia. Se falta tecnologia, faltou investimento. Porque vamos entender o que diz a palavra de Deus? Que Deus dá sabedoria, entendimento e ciência ao homem. Sim, ciência. Sabedoria para entender as dificuldades. E ciência é para conscientizar do que nós temos que fazer, com que fazer, quem pode fazer, quem está capacitado para fazer, quem tem condição de fazer e atender. Vamos entender por quê? Veja bem o que eu vou dizer. Se não houver ciência, não haverá tecnologia. Correto? E se não haver tecnologia, não haverá trabalho com qualificação. Como é que nós vamos atender o mundo lá fora? Como é que nós vamos buscar investimento para o nosso país? Ou seja, como é que nós vamos exportar lá para fora se nós não temos equipamento com tecnologia de ponta? Se nós não temos equipamento que produza com mais rapidez, se nós não temos equipamento que dá melhor qualidade de vida, o alimento, a nação, tudo isso está na qualidade. Como é que o mundo vai oferecer ou vai importar do nosso país se o nosso produto é de segunda qualidade, ou de terceira, ou de quarta? Se nós quiser conquistar o mundo, nós temos que investir na tecnologia. A ciência é para isso. Para que o mundo venha pegar confiança no nosso país. Para que o mundo venha ter confiança no nosso trabalho. Para que o mundo venha ter confiança na nossa política. Para que o mundo venha ter confiança na nossa justiça, para que o mundo venha interagir com o nosso presidente, fazer aquela troca de tecnologia. Isso é interação, isso é interagir. Como é que o mundo vai interagir com o nosso presidente se o nosso presidente não tem nada para oferecer? Por isso que nós precisamos mudar o entendimento da nossa política. Nós precisamos mudar o entendimento de saber que uma autoridade é responsável por tudo isso no nosso país. E aí é que nem eu estava falando. Se nós não temos trabalho com qualificação, como que nós podemos ter estabilidade financeira? Estabilidade financeira é que se você exporta, de lá para cá vem o dinheiro. E tendo dinheiro, nós temos investimento aqui no nosso país. Nós temos retorno aqui no nosso país. Na saúde, na educação, na segurança, na agricultura, na infraestrutura. Tudo melhora, tudo melhora. Tudo melhora. Quando você tem investimento, tudo melhora. Investimento nas empresas, as empresas melhoram a qualidade de trabalho, a qualidade de serviço. As empresas vão ter menos encargo a pagar. As empresas vão ter mais condição de ajudar o país. Agora, se não houver esse projeto de justiça, reforma administrativa e fiscal e desenvolvimento, aí vai continuar essa briga aí. Quando a gasolina aumentar, opa, tem que aumentar. Sabe por quê? Porque tudo aumenta em torno da gasolina. A gasolina segue o dólar. É o dólar que faz a gasolina aumentar. Se a gasolina aumentou, o dólar também aumenta. Tudo aumenta. A consequência é em tudo.
Sabe por que eles têm que aumentar? Por causa do imposto. Para cobrir as despesas que o país tem. Porque só o que arrecada não cobre as despesas do país. Então tem que aumentar tudo. Tudo tem que aumentar. Para poder manter o salário deles em dia, a estabilidade deles em dia. Pagar NPS, pagar aposentado, pensionista, pagar prefeitura, pagar isso, pagar aquilo, pagar tudo. Tudo é da gasolina. Tudo é do imposto. Tudo é do imposto. E tudo isso corre em torno da gasolina. Porque se a gasolina aumentar, tudo aumenta. Acabou. Então é isso que nós precisamos mudar o entendimento. E nós vamos aumentar. E nós vamos mudar em nome do Senhor Jesus. Para a fé que eu tenho em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aumentar. Nós vamos mudar porque não dá mais para viver desse jeito, não. Não dá. Porque esse presidente que está aí foi pedido a Deus para mudar a história do nosso país. Ele veio para mudar e ele vai mudar. Sabe por quê? Porque ele vai ser, o trabalho dele vai ser um exemplo para o mundo e o Senhor Jesus vai ser um exemplo para nós todos. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos fazer exemplo e dar exemplo. Que o Senhor Jesus seja o nosso exemplo a ser seguido. Mas que o nosso país venha a ser um exemplo para o mundo. Aí você pergunta, mas por quê? Porque o mundo conhece a nossa dificuldade toda, sabe tudo que está acontecendo no nosso país. E nós vamos superar isso tudo. Nós vamos superar, nós vamos desenvolver através da perseverança, da justiça, do amor ao nosso país e pela fé que nós temos no Senhor Jesus. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. É pela fé que nós vamos vencer tudo isso. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque como que nós podemos honrar Ele se nós não tivermos atitude? Então nós vamos ter atitude de mudar o nosso país. Porque do jeito que está aí, nós não vamos conseguir chegar lá nunca. E aí, a tendência nossa é só perder a vida. E eu não estou aqui para perder a vida, para ensinar ninguém a perder a vida, não. Eu estou aqui para salvar a vida, libertar a vida. Porque assim como o Senhor Jesus deu a vida dele para salvar o mundo, as nações, a humanidade, e eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus e disse a ele, faça de mim um instrumento, usa-me, se assim for da vontade do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor achar que eu mereço. Eu sei que eu não sou digno, eu não sou merecedor, sou um pecador, sou um falho. Eu reconheço a minha pequenez diante da grandeza do Senhor Jesus, do poder, da justiça, da misericórdia, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio para irar e é grande poder. É pelo poder dEle que eu estou aqui. É pela misericórdia dEle que eu estou aqui. É pela justiça dele que eu estou aqui, clamando pela justiça dele. Para que ele venha abençoar o nosso país. Mas nós é que temos que ter atitude de mudar o nosso entendimento de política. Porque com essa política que está aí, nós vamos viver na iniquidade o resto da vida. E não vamos sair disso. Vai só piorar. Então vamos melhorar. Nós temos condição de melhorar. Eu estou aqui falando de um Deus desconhecido. Um Deus do impossível.
Tudo aquilo que você achar que é impossível dentro do nosso país, esse Deus está aqui para que isso venha, ó. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado por Ele. Não, não há nada em oculto que não venha a ser revelado por Ele. Até eu, que estava em oculto, você vai ver que vai ser revelado por Ele. Nada, nada, tudo vai ser revelado, dia por dia, hora por hora. Mas nós vamos ser abençoados, para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que o mundo achar que é impossível para o nosso país, para Ele, ó, só depende da nossa atitude, do nosso entendimento, da nossa sabedoria, nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Opa, escolha isso, escolher melhor as nossas autoridades. Atitude, votar esse projeto agora, antes das eleições, para atender às nossas necessidades. Porque Deus é justiça. Presta bem atenção como é que é o nome desse projeto, hein? Deus é justiça. Jesus é reforma administrativa e fiscal, porque Ele é o professor da sabedoria, um professor que nunca foi à escola e não fez faculdade, e é o autor e consumador da fé. Opa! É pela fé que nós vamos montar esse projeto, e vai dar certo. Sabe por quê? Porque é impossível agradar ao Senhor Jesus sem fé. Porque sem fé, nós podemos fazer tudo aquilo que não agrada a Ele, contrariando as leis dele, os mandamentos, vivendo na iniquidade. Você quer viver na iniquidade? Você quer viver na miséria? Você quer viver na pobreza? Não, não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós levanta. Sabe por quê? Porque Ele falou que nós temos que, está aqui na palavra, que nós temos que vencer o mundo e as dificuldades pela fé. Pois nós vamos vencer pela fé. O mundo vai assistir o nosso país lá em cima. O mundo vai aplaudir a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Sabe por quê? Porque nós fomos capazes. Nós, eu falo nós, eu, você, os políticos, todo mundo que vota, nós fomos capazes de afundar o nosso país, de acabar com o nosso país. Mas pela fé, pela honra que eu tenho e a glória do Senhor Jesus, nós somos capazes de levantar o nosso país também. Pela mesma forma que nós afundou ele, nós vamos levantar ele. Aí você pergunta, mas de que forma? Com atitude. Nesse projeto, eu estou aqui fazendo um convite para você que é senador, para você que é deputado, para o senhor que é o presidente da República, para o senhor que é prefeito, para o senhor que é governador, para o senhor que é vereador, todos, juiz, advogado, jurista, promotor de justiça, defensor público, todos, vamos montar o projeto, vamos levantar o nosso país, é o nosso país, é a casa que nós moramos. Não tenha medo, não. Porque Deus é com nós. Deus é no nosso país. Deus ama o nosso país. Porque se Deus não tivesse amado, não amasse o nosso país, aquele presidente que está lá sentado naquela cadeira, não estaria ali, não. Não estaria ali, não. Eles já tinham matado ele, eles já tinham tirado ele de lá,
Ele já tinha feito que, já tentaram quantas vezes? Já deram facada, já fizeram acontecer, não aconteceu nada com ele e nem vai acontecer. Ele veio para mudar a história desse país. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Naquele Deus que você coloca de joelho diante dele? Você que é evangélico, você que é cristão, você que é pastor, você que é bispo. Você acredita em Deus? Então vamos mudar o nosso país. Vamos mudar a história do nosso país. Porque é isso que Deus quer. Que nós mudemos a história do nosso país. Que nós mudamos a nossa história. Você acredita na ressurreição da vida? Então vamos ressuscitar a nossa vida que está morta. Você acredita no restabelecimento, na renovação, na restauração, na salvação? Você acredita na salvação, na ressuscitação? Então vamos ressuscitar o nosso país, que está morto. O nosso país está morto. Está morto. Não adianta nós ter um presidente que quer fazer e o resto está tudo sentado na cadeira. Tudo sentado na cadeira. A hora que eles querem fazer, a hora que eles fazem é para derrubar o presidente. Então o nosso país está morto. Vamos ressuscitar o nosso país. Vida nova, vida nova. É isso que Deus quer. E Deus está aqui com nós. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Isso significa que está no meio de nós. Então vamos salvar o nosso país. Através da salvação do nosso país, nós salvamos a nossa vida, nós salvamos a nossa família, nós salvamos a geração nova que está aí vindo, que não tem futuro, não tem expectativa de vida. Nós salva a nação inteira. Nós restaura o nosso país. O que é restauração? Nós vamos tirar tudo que não agrada. Tudo que não agrada. Tudo. Tudo que não agrada. O que não agrada? Esses políticos corruptos, tudo que não serve ao país, nós vamos tirar. Acabou. Isso é restauração. Renovação. Renovação de quê? Nós vamos restituir com novos políticos. Político que tenha o coração puro, as mãos limpas, que tenha conhecimento e razão social e direitos humanos, que não venha tratar a nação como burro e cavalo. Restabelecimento. O que é restabelecimento? Justiça, que é o projeto que nós vamos montar, um projeto. Justiça, isso é restabelecimento. Que um país que tem, presta bem atenção no que eu vou falar, um país que tem justiça, autoridade e homem para fazer a lei acontecer, misericórdia, é só a bênção de Deus. É igual a bênção de Deus. É tudo, é tudo. O país que tem justiça, autoridade e homem para fazer valer o poder da lei, a maior bênção que uma nação pode ter. Aí sim, aí nós vamos poder dizer o que a nação sempre diz aí. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas só desse jeito. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, para que nós honremos a Deus nessa palavra, nós temos que montar o projeto de justiça. Porque aí o nosso país passa a ter justiça, autoridade e homem para fazer valer a lei. Quando tem homem para fazer valer a lei, opa! Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor!
Esse é o nome do projeto. Você que vai assistir esse vídeo, não deixe de passar esse vídeo para as outras pessoas, não. Passa para frente. Não se preocupe com a minha vida, não. Não se preocupe com a minha vida, não. A minha vida está na mão de Deus. Se preocupa com o nosso país. Você quer o bem da sua família? Você quer o bem do seu trabalho? Você quer o bem da sua empresa? Você quer o bem da sua cidade? Você quer o bem do seu estado? Então vamos buscar votar esse projeto esse ano antes das eleições, porque se passar as eleições, nada feito. Eu te faço o convite, que eu tenho certeza que tem senador, tem deputado, tem prefeito, tem governador, tem tudo que está a fim de montar um projeto excepcional para o país. Está aí a hora. Eu estou aqui para ajudar. No que precisar, eu estou aqui como filho de Deus. Eu não vim aqui para fazer a vontade do homem. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Aquilo que o Espírito Santo pôr na minha mente, eu vou falar. Eu vou falar e se nós pôr em prática, o nosso país vai ser abençoado. Porque eu não estou aqui como homem e nem pelo Espírito do mundo. Eu estou aqui pelo Espírito Santo. Porque há dois espíritos, o Espírito do mundo e o Santo. Eu estou aqui pelo Espírito Santo mesmo. Então, não se preocupe comigo. Pode falar, passar esse vídeo para tudo que é gente, para tudo que é jornalista, o que quiser assistir. Passa para frente. Que aí eles vão ver o que eu estou falando. E cada um vai analisar o que eu estou falando. Se eu estiver falando demais, não estou. Tudo que eu estou falando é para o bem do país, é para o bem da nação. Até você que é inimigo, que acha que o nosso país não tem condição de subir, de levantar, eu te faço um convite. Muda o teu coração. Abre o teu coração para Deus e deixa Deus falar contigo. Que Deus vai falar contigo através desta mensagem que eu estou aqui passando para você. Deus vai falar contigo. E você vai entender o que Deus está falando. E você vai entender que tudo que você está fazendo de errado, você está fazendo para a sua família, para os seus filhos, para a sua vida. Então, muda o entendimento. Vamos mudar o entendimento. Para que nós possamos falar todos por uma única língua. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus é com nós. Deus é com nós. Eu garanto para vocês. Garanto para vocês. Com todas as palavras. Que Deus é com nós. Deus está com nós. Principalmente com o nosso presidente. Porque aquele presidente que está lá, sentado naquela cadeira, ele foi pedido em oração. E ele veio através de oração. E aquele homem que está lá, que vocês são contra ele, aquele homem recebe milhões de oração por dia, por hora, por mês. Então, o inimigo não tem força contra ele. Não. O que tem mais força do que Deus? Me mostra o que tem mais força e poder do que Deus. Então, abaixa, se acalma e muda o entendimento. E vem com nós. Que depois de tudo mudado, tudo do nosso jeito, do jeito que Deus quer, aí você vai ver que você acertou na vida. Aí vai ser o dia que você vai ver que acertou na vida. Falar, caramba, aquele velho da barba grande mudou meu entendimento, mudou a minha vida. É para isso que Deus me mandou aqui, para mudar a tua vida. Deus não quer acabar com a tua vida, não, sabe por quê? Porque Deus tem prazer na vida, no homem. Sabe por quê? Porque Deus falou nas suas palavras.
que tem prazer no homem, mas que o melhor é atender, obedecer, do que sacrificar. É melhor atender do que a gordura do carneiro. Então, para que você vai ficar sacrificando, pondo a sua vida em risco, acabando com a sua vida, para destruir o país, para destruir a nação, para acabar com aquilo que Deus não te deu o poder? Deus não te deu esse poder, não. Sabe por quê? Porque se o diabo tivesse mais poder do que Deus, ele tinha tirado Deus do céu. Ele não tirou Deus do céu. Quem tirou ele do céu foi Deus. Quem tirou o diabo do céu foi Deus. Assim como Deus tirou o diabo do céu e soltou na terra, ele tira o poder das tuas mãos. Esse poder de destruição, esse poder de malignitude, esse poder de miséria, esse poder de pobreza, de avareza, de miséria, de contenda, de droga, do remédio. Ele tira tudo isso. Ele te faz uma nova criatura, ele te faz um novo homem, um novo filho. Ele te dá uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Ele te dá tudo. Ele te dá tudo, de novo. Só depende do teu entendimento e do teu coração. Abre o teu coração para ele. Entenda isso, que tu não pode mais do que Deus. Ninguém pode mais do que Deus. Nem o diabo não teve o poder que Deus tem. Porque se tivesse, Deus não tinha tirado ele do céu. Deus tirou ele de lá. Por que Deus não tira o poder das tuas mãos? Tira. Tira sim. Então, se converta. Eu vou ler aqui uma palavra que você vai entender o que Deus está falando. Eu quero que você ouve, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E então estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então vamos orar a Deus. Olha o que Deus diz. Que os ouvidos dele estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Se converta desse mal. Vamos mudar o nosso entendimento, vamos mudar a nossa política. Dá para mudar? Dá para mudar. Você sabe que dá. Esquece essa coisa de partidarismo, esquece essa coisa de partido. Vamos fazer pela humildade. Olha o nosso presidente, que não tem partido, não tem nada e faz tudo por amor, por humildade, pela família, pela pátria. Ele trabalha pela pátria. Olha o que ele mesmo fala: pátria, família, Deus. Então, assim nós também podemos, porque tudo que nós fizermos contra o nosso país, nós estamos fazendo contra nós mesmos, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra tudo que nós fizermos. Por isso eu te faço esse convite. Olha o que diz a palavra aqui. Porque escolhi e santifiquei esta casa. A casa que Deus santificou é o nosso país. Lembra que eu falei que o presidente foi eleito através de oração? Está aqui. A casa santificada é o nosso país. Para que nela esteja ao meu nome perpetuamente
Oh, que glória, hein? Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Aí, tá vendo como é que dá para mudar? Dá. É só nós acreditar em Deus, confiar em Deus e fazer esse projeto. Só através do projeto. Não adianta querer fazer no peito, não, que no peito não vai fazer. Só através do projeto. Porque o projeto vem da sabedoria. O que eu disse? Deus, justiça. Jesus, reforma administrativa e fiscal. Desenvolvimento, exército. Quem é o exército? É nós. A nação. O exército é nós. Porque Deus é justiça e é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o Senhor de todos os exércitos. E nós somos o exército. Vamos formar um exército. Porque todo exército, quando recruta, um recruta é para quê? Para servir o exército. Então vamos servir a Jesus do jeito que manda a palavra. Obedecer. Olha o que diz a palavra. Melhor é obedecer do que sacrificar. Para que nós vamos viver no sacrifício? Para quê? Para quê? Não vale a pena. Melhor é atender do que sofrer. Não vai ficar sofrendo por não atender um pedido que Deus está fazendo? Então pronto. E olha aqui o que ele diz. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso significa que Deus está com nós. Todos os dias. Na nossa casa, na nossa família, no nosso país, nas nossas autoridades, em toda a nação. Mas para isso nós precisamos obedecer. Será que nós vamos ter que achar, olha bem como é que eu vou falar, será que nós vamos ter que achar que Deus está sendo glorificado na nossa vida, no nosso país, sabendo que nós colocamos Ele acima de tudo e todos, mas administrado por fariseu, escriba e Barrabás? Ah, não. Deus não é glorificado assim, não. Não. Vamos glorificar a Deus através do projeto. Vamos montar esse projeto. Um projeto com sabedoria, com entendimento e colocar o projeto em ordem. Através da ordem, nós vamos ter um país muito melhor. Sabe por quê? Porque o homem tem que obedecer à lei, ele tem que temer a lei. Porque se ele teme a lei, ele teme a justiça. Se ele teme a justiça, ele vive com dignidade. Ele vive com dignidade. Agora, se o homem não temer a lei e usar a justiça para se proteger e prejudicar o necessitado, o inocente, o encarcerado, o enfermo, os médicos, os trabalhadores, os empresários, as famílias, Deus fica muito aborrecido com isso. Muito. Então nós precisamos mudar, sem briga, sem guerra, sem nada. É só mudar o entendimento. É só mudar o entendimento, fazer o projeto, votar, acabou. E pôr em prática. Acabou. Pôr em prática. O que for votado, pôr em prática. Mas só através do projeto. Aí nós pedimos a Deus para que Deus abençoe, e Deus abençoando, acabou. E eu não estou aqui falando à toa, não. Estou falando como se Deus estivesse falando, porque eu sou um homem igual a você. Você acredita que Deus usa um homem para falar? Usa um homem para trabalhar? Um homem para te abençoar? Um homem para te alertar do perigo? Um homem para te tirar, te dar um livramento, te tirar da mão do inimigo? Deus usa o homem para tudo, para tudo. E eu estou aqui, como filho de Deus, homem de Deus. Eu não estou aqui como homem do mundo, não. Não.
Você vai andar aí no mundo inteiro. Você não vai me ver. Você não vai me ver, não vai saber quem é eu. Não. Porque eu ando pelo Espírito Santo. O homem que anda pelo Espírito Santo, ele entra e sai em qualquer lugar sem ser percebido. Sem ser percebido. Eu não ando com o espírito do mundo, não. O homem que anda com o espírito do mundo é aquele que gosta de aparecer em tudo. Eu não. Eu ando com o Espírito Santo. Aonde eu entro, aonde eu chego, aonde eu saio, ninguém me vê eu chegar e nem sair. Não. É assim que tem que ser. E é assim que eu estou aqui, fazendo esse convite. Se assim for, que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus. Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos, dizendo: assim como eu pensei, assim sucederá. Assim como eu determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernemente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos, dizendo: quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque ser agraciado pela graça divina é algo maravilhoso e extraordinário. Nós somos remidos pela graça, abençoados pela graça, curados pela graça, protegidos pela graça, escolhidos pela graça e salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é o nosso Salvador. E os vossos olhos verão e direis que o Senhor será engrandecido além do limite de Israel. O filho honra o pai e o servo a seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às minhas súplicas, e o rosto dele está contra aqueles que praticam males, porque ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada de coração. E ao pecador dá trabalho para que ele ajude a mutou, a fim de dar aquilo que lhe agrada ao Senhor Jesus. Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for. Eu entrego na mão dele a direção do nosso país, das nossas autoridades, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários. Que na direção do nosso país não seja autoridade ou homem algum, mas sim o Senhor Jesus. Que a autoridade ou o homem seja nas mãos dele um instrumento usado por ele, instruído por ele, inspirado na sabedoria dele, para entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários, e atender a necessidade da nação, do órfão, da viúva, do inocente, do necessitado, do encarcerado, do enfermo, dos nossos médicos, de tantos que têm necessidade de justiça, de atenção, de proteção, de amor, de uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. E fazer tudo aquilo que for do agrado do Senhor Jesus, para que seja abençoado pelo Senhor Jesus na saúde, no amor, na família, na prosperidade, para que venha alcançar a estabilidade, com paz, com amor, com justiça, e ser abençoado por ele, e aprovado pelo mundo, pelas nações. Porque se não for aprovado pelo mundo e pelas nações, nós vamos viver na miséria do mesmo jeito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja feita a vontade do Senhor, se assim for. Que a paz do Senhor seja comigo, a minha casa, a minha família, o nosso país e toda essa nação. Assim como o Senhor me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo seja protegido a minha vida, a minha casa, a minha família, o nosso país, as nossas autoridades e toda essa nação. E renovado com todas as forças pelo teu poder, a cada manhã, e restaurado na saúde, no amor, na família, ao anoitecer, e restabelecido, Pai, no entendimento, na ordem e na justiça do Senhor. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.